Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro, e também nos nossos canais digitais, no YouTube como Canal ABC Oficial e no nosso site, canalabc.com. Caso você não tenha nenhum dos dois, não temos problema, estamos também em todas as lojas de aplicativos, tanto em Android quanto em iOS. Digita lá, Canal ABC, e garanta já o entretenimento na palma da sua mão. E hoje, aqui no programa do Gusta, como todos vocês sabem que me assistem, sabem que eu trago sempre as melhores figuras, mais ilustres, tanto da comunicação, da música, enfim, de todas as áreas. E hoje, aqui nos estúdios do programa do Gusta, no canal ABC, estamos recebendo um dos grandes ícones da televisão brasileira, ele que é repórter, apresentador esportivo, já teve a oportunidade de trabalhar na Rede Globo, TV Bandeirantes, teve a sua estreia na Rede Record, junto de duas figuras icônicas do mundo do esporte, Silvio Luiz e Flávio Prado, que eu peguei na minha colinha aqui. Então o papo hoje vai ser muito bom, enriquecedor e pra lá de especial. Então, com vocês e pra vocês, Luiz Andreoli. Tudo bem, Lúcia? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. A você de casa aí, um grande abraço. E é um prazer estar aqui, um sucesso com você, né? Fazendo faí com as pessoas vindo aqui até a TV ABC, que é muito legal, né, do Carreiras. Grande abraço para o Carreiras. Que legal. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fiquei super feliz quando você conseguiu dar um sim aí na agenda. E o papo hoje, falar um pouquinho de início de carreira, jornalismo esportivo, um tema muito atual também, né? Seleção brasileira, até a Copa do Mundo. Então vamos começar com esse bate-papo pra lá de especial. Vamos lá. Cara, eu queria saber de você primeiro. Você, um ícone da televisão brasileira, um grande repórter esportivo, teve a oportunidade de trabalhar ao lado de duas figuras icônicas, Silvio Luiz e Flávio Prado. Queria saber de você, como é que surgiu essa sua paixão pela área da comunicação, pelo jornalismo e ingressar nessa área? Bom, eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de comunicação, né? Foi uma coisa que eu me apaixonei desde cedo, né? E aí eu fiz teatro primeiro, comecei no teatro. Meu pai queria que eu fizesse medicina, né? Ele era médico, né? Mas eu não tinha jeito para o negócio. Aí fiz teatro, depois eu fui procurar as coisas de comunicação. Entrei no jornalismo, na FIAN, eu já escrevia no jornal, no Globo, e aí fui procurar a televisão e procurar a me especializar. E aí tive a chance de fazer um teste na Globo e depois na Record, e entrei na Record, né? Em 81, tive a sorte de encontrar o Silvio Luiz e o Flávio naquela época, os dois fazendo muito sucesso, principalmente o Silvio, na época que a Record fazia um sucesso tremendo, e aí foi muito bom para mim. Que legal, e eu imagino que trabalhar do lado de figuras tão relevantes para a área da comunicação e do esporte deve dar aquele friozinho na barriga. Como é que foi estar do lado realmente com programas esportivos do lado dessas duas feras? Eu trabalhei com muita gente importante, né? Eu trabalhei com o Silvio, mas eu trabalhei com um time estrelado, né? Fiquei um ano na Record, mas um ano depois eu fui contratado pela Rede Globo, onde eu fui apresentar o Globo Esporte, né? Onde o Globo Esporte dava 85 de audiência, né? O Brasil parava para assistir o Globo Esporte, né? Eu fiz 2 Copas do Mundo na Globo, né? Em 82 e 86. Depois fui contratado pela Bandeirantes, né? E aí fiz parte daquele timaço do Luciano do Vale, com grandes estrelas. O Silvio Luiz foi para lá de novo, Fábio Prado, Datena, Cabrini, enfim, um time estrelado, né? E é a verdadeira seleção brasileira de todos os tempos. E você falou que esteve ao lado e à frente de um dos programas mais importantes da televisão, até hoje, o Globo Esporte. Sim. Como é que foi, primeiro, estrear na Record, tão jovem, né? Porque eu imagino que estrear numa grande emissora como a Rede Record é algo muito diferenciado. E depois partir para uma Globo e tá... Com 20 e poucos anos, né? Exatamente, muito novo. E tá à frente novo. realmente de um grande projeto que é até hoje o Globo Esporte. O Globo Esporte é um programa até hoje muito festejado, né? Hoje está bem diferente, mas na minha época, né? E com Vanucci, a gente fez Copa do Mundo junto, onde a gente passava a bola um para o outro.
muita gente se lembra disso, né? Daí está em todas as pessoas que têm no canal no YouTube, mas a gente teve matérias assim extraordinárias. Fiz a primeira entrevista com o Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1, fiz a matéria do Dia dos Namorados do Renato Gaúcho jogando as flores, que ficou para sempre, né? Fiz muita coisa que ficaram para sempre na reportagem, né? E a gente, imagine, 8 anos lá apresentando e fazendo grandes eventos, 2 Copas, onde só a Globo fazia com exclusividade, né? E a gente era repórter exclusivo dentro da Globo. A gente fez muita coisa bacana, importante, que marcaram o jornalismo e marcaram a época. Falando em marcar a época, Luiz, hoje em dia a gente vê programas de grande relevância, como o Globo Esporte, que está aí na tela dos nossos telespectadores. Qual Era é o maior... bonitinho, hein? Tava Aí, bonitinho, ó, né? continua bonito. Como é que foi para você, e uma opinião, o que você acha que mais mudou hoje do jornalismo lá dos anos 80, 90, tanto o jornalismo esportivo quanto o jornalismo informativo para o dia de hoje? Eu acho que o que mudou, assim, na realidade, foi a rapidez, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, a rapidez de informação e de divulgação é totalmente diferente. Naquela época você tinha que apurar, saber as coisas. Hoje não. Hoje a rapidez é impressionante com a internet, com os meios de comunicação, as redes sociais. Isso facilitou demais. Ao mesmo tempo, divulgou também a maioria de fake news, de problemas que você não confirma e você divulga, e aí você tem que se retratar. Esse é o grande problema da atualidade. Eu acho que não existem mais jornalistas como antigamente, que checavam a notícia, se empenhavam mais. Hoje, a pessoa solta primeiro e depois vai checar. E aí que vem os grandes transtornos e os grandes problemas da reportagem. E esse é um tópico muito atual. Você me fez lembrar uma notícia que, há pouco tempo atrás, uma repórter, ela realmente foi até a mídia e falou que ela fazia todas as reportagens delas para o site, enfim, para meios de comunicação, com uso de inteligência artificial. Uhum. Na minha visão, é algo que seria para ajudar, mas as pessoas não estão usando como ajuda, estão usando como Isso daí fazer o trabalho. Isso não é ajuda, isso é relaxamento, né? Eu acho que se você é jornalista, você tem que ter a sua personalidade, a sua marca dentro do jornalismo. Se você quer ser da inteligência artificial, você vai ser mais um. Ou você é nota 7 ou você é nota 10. Aí você escolhe, né? Se você quer ser medíocre na média, você vai ser um jornalista na média. Agora, se você quer ser alguma coisa a mais, você tem que ser ter a sua marca e a sua assinatura, né? Isso é diferente. Para esses profissionais que, enfim, querem se diferenciar, que dica você dá, tanto no jornalismo esportivo, informativo, enfim, quer apresentar um programa de fato, que hoje temos diversos programas, programa de fofoca, programa de futebol, enfim, diversos, mas eu acho que falta muitas vezes o profissionalismo de ambas as partes. Que dica que você dá com uma bagagem bem grande aí? A dica é trabalhar. Hoje em dia ninguém quer trabalhar. Hoje em dia o cara quer tudo mastigado na mão dele, acha que vai ficar rico em um mês sem trabalhar. A mídia vende essa mentira que o cara faz uma palestra e fica rico. Meu irmão, não existe isso. Você de casa, você só vai ficar rico se você trabalhar, se você se empenhar, se você for melhor. Esse negócio de vender ilusão, isso é para idiota que acredita nessa mentira. A verdade é que você tem que lutar, a meritocracia ainda existe. E você ainda é capaz de ser o melhor nas coisas que você fizer, entendeu? E Luiz, indo por um papo mais descontraído agora, eu queria saber de você. Dentre todas essas coberturas que você fez ao longo da sua trajetória na televisão brasileira, qual foi a mais emocionante para você, que te marcou realmente? Até hoje você fala, caramba, essa cobertura de fato para mim foi o concurso, a melhor. Olha, eu fiz muitas, né? Não dá para... a gente fazia o Show do Esporte, que era um programa de 12 horas ao vivo, onde você tinha boxe, sinuca, Fórmula Indy, você tinha Campeonato Italiano, você tinha Campeonato Brasileiro, você tinha Copa do Mundo. Não dá para você definir, né? Mike Tyson, Maguila, você tinha tudo num dia, né? Nós entrávamos às 7 horas da manhã e saímos 1 hora da manhã, né? Eu chegava a ficar 6 anos sem folga. Hoje você aí de casa que reclama do 6 por 1. Enfim, eu fiquei 6 anos sem folga na minha profissão e não reclamo por isso, né? Eu acho que você, para ser o melhor em alguma coisa, você tem que abrir mão de algumas outras, né?
Então, eu posso ter perdido em outros fatores, mas ganhei em outros fatores. Mas isso faz parte da vida, né? Você não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas para você se destacar em outras. Então, na vida, você tem que fazer um balanço e ver qual é a sua prioridade. E Luiz, falando um pouco mais sobre todas essas suas coberturas, hoje, com o uso da IA, inteligência artificial, Instagram, TikTok, enfim, tá na palma da nossa mão a facilidade, a rapidez e a tecnologia. Hoje, se você pegar aqui, vou dar um grande exemplo que ocorreu nesse final de semana, luta do UFC, Topuria, Poatan, Justin Gaethje, enfim, todos esses lutadores. É muito rápido e fácil saber quem ganhou, o que aconteceu. Na sua época, como é que era trabalhar sem o uso dessas redes sociais, esses facilitadores para você? O negócio é o seguinte, as pessoas confundem um pouco rapidez ou você trabalhar naquela época. Eu trabalho até hoje, eu tenho meu Instagram, André Real, vai lá, você vai acompanhar, é muito bom, você vai ver grandes coisas aí da Copa do Mundo e do esporte. A cobertura é a mesma, né? Só mudam os nomes, né? Na época era Mike Tyson, hoje é esses caras, né? São caras que fazem o UFC, tinha o Vitor Belfort, tinha o outro menino que esqueci o nome dele, que também era grande, várias grandes figuras, mas só muda o nome, a mesma coisa vai acontecendo. Como existe no judô, no jiu-jitsu, as coisas que aconteciam vêm acontecendo de novo. Só mudam os nomes e as técnicas são as mesmas, né? As pessoas usam as mesmas técnicas, a velocidade de divulgação desses nomes é muito maior hoje em dia, a grana é muito maior, por isso os nomes são muito mais divulgados. E Andreoli, queria fugir um pouquinho da pauta aqui. Como é que foi para você, como pai de um dos maiores também ícones da televisão brasileira, Felipe Andreoli, ele que teve à frente do CQC, Globo Esporte, como é que foi para você? Vou até pedir para a produção colocar uma foto dos dois juntos, porque... Vamos ver se vai queimar a foto, não é? Aí, a foto é uma foto tão pesada aí, ó. Olha, só figura aí, hein? Só lenda. Como é que é para você realmente ter criado um filhão aí que tá seguindo os passos do pai, que para mim é muito gratificante, né? Seguir realmente uma carreira junto do pai. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu estava até conversando com teu pai no caminho, as pessoas veem agora, né? Mas isso foi construído, né? Uma carreira construída de 6, 7 anos que a gente trabalhou desde que ele era garoto, né? E ele sempre viveu comigo dentro da televisão, né? Os fins de semana, eu era separado da mãe deles, e no final de semana ele passava os fins de semana comigo na televisão. E aí ele foi aprendendo e tomando gosto, e aí a gente foi lançando ele cada vez mais, e aí ele foi, lógico que se não tivesse talento, não se firmaria, né? E aí foi tendo chances, oportunidades, e várias no esporte, até o CQC, e depois voltando para o esporte. Sobre o CQC, o que você achava do programa e como é que foi para você realmente ele ter essa estreia no CQC? Como é que você lidou com tudo isso? Então, quando ele me mostrou o programa, eu achei uma porcaria, né? Porque o programa argentino, na verdade, os caras eram muito mais bizarros e tal, e ele já estava com uma carreira consolidada no esporte, né? Mas eu achei ele bem ousado de aceitar, né? E foi eu acho o CQC, acho que uma das últimas melhores coisas da televisão brasileira. Eu acho que faz tempo, não vi nenhum programa melhor que o CQC nos últimos anos. E eu acho que o que falta, na minha visão, como comunicador, enfim, e telespectador também, eu acho que hoje em dia na mídia falta um pouco de entretenimento, porque tá muito, muito maçante, é mais do mesmo, né? Os programas de sábado, eu acho que deveria ter um entretenimento diferente, domingo, algo que não só juntasse a família brasileira, mas realmente reunisse mais os amigos, a família, com entretenimento diferenciado, né, de fato. Eu acho que está faltando isso mesmo, né? Um programa que una mais, né? Que as pessoas possam assistir juntos, né? Eu acho que a televisão está num momento muito difícil, né? Concorrer com o streaming, com a internet, fica complicado, porque o cara no streaming, o cara com menos idade, ele vê e assiste a qualquer momento, né? E é diferente do cara com mais idade que não sabe mexer e vê televisão. E as pessoas insistem em fazer programas para jovens na televisão, quando tinha
e fazer programas para pessoas mais velhas. Falando um pouco, puxando esse gancho que você falou um pouco de streaming, YouTube, TikTok, rede social, conversando com algumas pessoas da área da comunicação, falam que a televisão pode acabar. O que você acha sobre isso? Porque na minha visão a televisão ela é um ícone, ela jamais vai acabar, ela é o completo do completo, né? Uhum. Ele é fã de televisão. Eu adoro televisão. A televisão nunca vai acabar, como o rádio nunca acabou, como nada vai acabar. Tudo se transforma, mas a televisão, agora vem aí a 3.0, onde você vai conseguir mexer na televisão igual um computador, vai voltar, enfim. A televisão vai virar um computador quase, né? E aí você ter mais facilidade de assistir. Mas a televisão nunca vai acabar. A televisão é um veículo de comunicação que ainda atinge muita gente, principalmente os menos favorecidos, né? E é um veículo que vai continuar acontecendo, principalmente para as pessoas mais velhas. E Luiz, falando de televisão, você teve a oportunidade de passar pela Rede Record, Globo, Grupo Bandeirantes, Gazeta, Rede TV, dentre outras. Qual mais te marcou? Eu queria que você contasse um pouquinho de cada, porque eu acho que todas deixam uma marca positiva e um gostinho de saudade de quero mais, né? Não, todas, né? Todas tiveram, né? A Globo pelo Globo Esporte, a Record pelo início de carreira, a Rede TV pelo primeiro programa de pôquer da televisão, a Bandeirantes pelo show do esporte. Cada uma teve o seu momento na minha vida. E queria deixar registrado aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo, se você ficou curioso em saber um pouco mais das histórias de nosso querido Luiz Andreoli, acesse o Instagram dele, vou pedir para o pessoal da direção deixar na tela, vale aquele like, vale aquele seguir, aquele follow. Andreoli Real. Andreoli Real, vou pedir para o pessoal da direção Aumenta colocar. lá. E você detém mais de quase 200 mil seguidores em uma rede social. 200 mil. Então, eu acho que são verdadeiros, né? Porque existe muito chute por aí, né? Tem aquela galera, né, que fala que tem tantos mil seguidores e acaba não tendo. O que você posta um pouquinho? Eu já acompanho Agora, mas... eu tô postando o esporte, né? A minha... Hoje em dia, a gente mostra só o esporte, principalmente agora. Nós estamos falando de Copa do Mundo, que é uma coisa que é o momento que nós estamos passando no esporte, mas geralmente os momentos do esporte, que é uma coisa que tem tudo a ver com a minha profissão. Né? Queria saber de você agora, uma memória que eu tive. Tivemos jogo do Brasil e Marrocos esse final de semana. Uma porcaria, né? O que você achou? Queria que você desse suas considerações como repórter, apresentador esportivo, porque aquele jogo, na minha visão, teria um esquema tático totalmente diferente. Eu achei o seguinte, eu achei que se fosse um técnico brasileiro, já pensou? Já tinham derrubado hoje, né? Mas como é o Ancelotti, os caras, né, relevaram. Mas o time do Brasil foi ridículo, né? Foi amassado pelo Marrocos. Marrocos que deu azar de não ter levado os 3 pontos, né? O Marrocos foi 1000 vezes melhor que o Brasil. O Brasil não jogou absolutamente nada, fez um gol por pura sorte, e o Brasil precisa melhorar muito se quiser alguma coisa nessa Copa. Tá parecendo até meu Corinthians, viu? Porque tá uma draga. Não, o Corinthians tá melhor que essa seleção. Eu acho que tá páreo a páreo, viu? Tá ali. Se fosse o Fernando Diniz na seleção, já tinha matado. Eu acho que o povo brasileiro, ele vangloria mais o de fora do que o próprio que tá o brasileiro aqui. tem aquela síndrome de vira-lata. Né? A história de achar que sempre a gente é pior, né? Se o Ancelotti fosse tão bom, teria sido o técnico da seleção italiana, né? Até hoje eu não vi ainda ninguém falar sobre isso, né? Exatamente. Voltando aqui, lembrando, Andreoli Real, o Instagram dele vai aparecer aí na tela, se você não teve a oportunidade de seguir. Aí, Gaúcho. Tira aquele print, bate aquela foto. Bora. Coloca o dedo aí no seguir, porque é conteúdo diário. Ele que teve a oportunidade de apresentar diversos programas de esporte, diversas reportagens. E você cobriu uma das grandes reportagens do Senna, né? Como é que foi para você, um dos maiores corredores que o Brasil, o maior corredor que o Brasil já teve a oportunidade de ter? O Senna foi um capítulo à parte da minha vida, né? Porque eu fui até escolhido pela Netflix para fazer a capa e a contracapa do lançamento da minissérie dele na Folha de São Paulo, que foi uma honra para mim, porque eu fiz a primeira entrevista dele como piloto de Fórmula 1, né? Na Globo, né? E a partir daí a gente desenvolveu uma amizade até o fim da vida dele, que eu narrei até o cortejo dele na Bandeirantes, infelizmente.
Mas, para mim, foi o maior de todos, foi um grande ídolo do Brasil. O Brasil só parou por causa do Senna, né? E até hoje todo mundo tem ele como um grande ídolo do Brasil. E eu acho que o Brasil, é claro, vão se atualizando todas as gerações, tanto no futebol, no basquete, na corrida, mas eu acho que a gente nunca vai ter um Senna. Porque ele era completo, ele era bom em tudo que ele fazia na corrida, envolvendo, enfim, E tudo. também, Ele era tudo. quando o cara morre cedo, ele deixa um ponto de interrogação, entendeu? Se ele tivesse vivido, poderia ser eu ou ele. A gente na primeira entrevista juntos. A gente não sabe o que poderia acontecer na vida dele, né? Mas quando você morre cedo, como grandes ídolos do mundo, James Dean, enfim, vários ídolos que morreram cedo, fica sempre essa dúvida do que poderia acontecer, né? Mas ele era um cara fora do comum, tinha uma simpatia popular muito grande, era um grande ídolo, e isso ninguém vai tirar dele. E, André, olha, os bastidores da televisão são, eu acho que o ponto que mais chamam a atenção dos telespectadores, porque eles têm muita curiosidade em saber o que acontece por trás. Mas enfim. o que o cara quer saber por trás? Se acontece alguma coisa assim? Então, eu acho que a famosa fofoca, né? Aquele diferente. Dos anos 90, 80, 2000, o que mudou, você acha, da televisão daquela época para hoje? Tanto nos bastidores quanto à frente das câmeras. Eu acho que antes era mais improviso, né? A pessoa tinha que ter mais recurso, né? Hoje é mais digital, né? O Diogo tá dirigindo o seu programa, sabe disso, né? Hoje a televisão tem mais recursos que pode salvar o cara no ar, né? Antigamente não tinha isso, né? Você fazia um programa de 18 horas ao vivo sem script, né? Então você tinha que ser bom de papo e de conversa, né? Hoje em dia não, hoje em dia o cara põe um TP aí, o cara fica lendo, ou põe um VT, põe uma outra coisa, entra com 20 pessoas, né? E aí ele consegue tirar essa diferença do que fazer um cara realmente ter um vocabulário, ter um discurso melhor. E antes da gente continuar esse bate-papo maravilhoso aqui nos estúdios do canal ABC, junto com o programa do Gusta, com o nosso convidado mais que especial, Luiz Andreoli, eu tenho uma dica para você aí de casa que quer comprar um carro com luxo, performance e alto nível integrado em um só. Você está precisando de BMW Agulhas Negras, então pega essa dica. Depois desse VT mais que especial, você não tem como não comprar uma BMW Agulhas Negras e não pode ficar de fora dessa. Voltando aqui para a nossa entrevista mais que maravilhosa, queria saber de você, toda essa trajetória, carreira, enfim, o seu próprio filho, o Felipe Andreoli, te acompanhando desde pequenininho, né, o pai na TV, enfim, estando nesse meio. Você acha que ele sempre quis isso ou teve mais um espelho do pai? Ou ele sempre foi assim, desenrolado, extrovertido, na frente das câmeras? Eu acho que a partir do ponto que ele começou a me acompanhar, ele sempre quis isso, entendeu? O meu outro filho é diretor também de cinema e é músico, né? O Beto. A minha outra filha já é marketing, a outra também gosta de pintura. Então, todo mundo ligado à arte, né? Eu acho isso legal, acho que cada um tem o seu jeito de fazer arte, né? Eu acho que o repórter também é um artista, né? Porque ele tem que mostrar cada dia uma notícia, alguma coisa de uma forma diferente, né? Ainda mais no esporte, que sempre é a mesma coisa, você tem que mostrar diferente. Então, eu acho que é uma forma de você transformar o dia a dia numa coisa mais impressionante ou mais atrativa, né? Falando um pouquinho de esporte agora, Andreoli, voltando àquele papo de seleção brasileira. Papo muito atual, né? Como eu havia comentado, o Brasil teve a oportunidade de estrear na Copa do Mundo nesse final de semana junto da seleção do Marrocos.
teve um empate, não foi um resultado que agradou todo mundo. Eu acho que o Marrocos, da parte do Marrocos, ficou mais feliz do que a parte do Brasil, porque, enfim, ganhar ou empatar de uma seleção pentacampeã mundial não é para qualquer um. Vou pedir para a direção deixar alguns nomes na tela e eu queria que você comentasse um pouquinho brevemente sobre todos os jogadores, o que falta neles, realmente, que esquema você montaria na seleção, mesmo não sendo técnico? Mas eu sou péssimo nisso. Mas acho que jogador é jogador. Ali, não né? Gosto desse cara. Não gosto, acho ele horrível. O Paquetá, eu acho, dando uma opinião minha agora, Posso pegar aqui, não tem problema, né? Televisão é assim mesmo. Televisão é isso. Eu acho que, como o Lucas Paquetá, ele teve um desempenho não tão bom no jogo de sábado. Não, eu não gosto dele como jogador, não gosto nem de aqui, nem de lá fora, nem no Flamengo, em nenhum lugar, não gosto. Eu acho ele um jogador normal. E eu acho que deixou a desejar um pouquinho, né? Porque nesse jogo, enfim, o Ancelotti, ele talvez tenha mudado ele um pouco tarde, mas tem outros jogadores aí, queria que você comentasse. Não vejo nada nesse goleiro também. 3 Copas, uma porcaria, nunca fez nada, nunca fez diferença nenhuma. E é engraçado, né, André? Porque a seleção de 20 anos atrás, 30 anos atrás, enfim, era uma seleção com vontade, né? Hoje, o que eu vejo na seleção brasileira é um time sem vontade, apático. Porque você, do goleiro até o atacante, são sempre aqueles mesmos, sempre com aquele mimimi. Uma entrevista de um ídolo, né, o Kaká, alguns anos atrás, que tá voltando muito à tona hoje, é que ele falava que quando a torcida estava lá, quando o estádio estava lotado, ele tinha prazer de jogar bola. Aí quando a gente pega um atacante atual da seleção brasileira, ele falou que não teve férias. Aí ele ficou chateado, que ele não podia jogar. Esse daí, então, já devia... Esse aí vai morrer abraçado com o Ancelotti, né? Casemiro. Horrível, matou o Brasil. Ele é um ex-jogador para mim, né? Casemiro, no meio-campo, é horroroso, horroroso. E aí, na metida besta, humilhou o Endrick. Horrível, horrível. Tem não outros aí. Aí, ó, o Endrick. Esse daí eu acho que deveria ter colocado. Esse devia ter jogado. Eu acho que... Eu vi uma figura ontem, que o Endrick botando ketchup na pizza do Ancelotti, acho que foi isso. Só pode ter posto ketchup na pizza do Ancelotti, porque não tem outra explicação para ele não ter jogado. Eu acho o Vinícius Júnior um bom jogador, mas não faz a diferença. Fez a diferença porque é aquela jogadinha que ele tem sempre, pela ponta, da driblezinha. É o melhor jogadorzinho que tem lá, tirando o Neymar, claro. Falando de Neymar, eu acho que tem a foto do craque aí pra gente fazer uma análise técnica. Você, mesmo não estando 100% nosso craque, nosso camisa 10 Neymar, você colocaria ele? Neymar, com uma perna só, é melhor que os 11. Com uma. Agora, se ele tiver com as duas andando, é melhor que qualquer um. O Neymar sempre vai ser a grande estrela do Brasil. Ele, sem jogar, já vendeu mais que todos os patrocinadores, já carregou a CBF no colo, já movimenta os jogadores. Ele deu a dica pro cara, o Bruno Guimarães, fazer a jogada. Ele é a grande figura do Brasil, sem jogar. Eu acho que ele joga contra o Haiti. Sexta-feira ele deve jogar contra o Haiti, nem que for um pedaço do jogo. E se ele jogar e ganhar, aí vai ser difícil tirar ele do time. Eu torço muito para que ele conquiste realmente esse hexacampeonato, porque ele jogou... tomando um cafezinho, todo mundo toma. Viu? Você pode tomar... André, olha, você é de casa. Se aqui... tivesse um uísque, eu também tomava. Aqui tem cafezinho, tem água na canequinha do Gusto, a gente tá em casa. Então tá tranquilo. Voltando a esse tópico de seleção brasileira, eu acho que o Neymar, fora todo o trabalho que ele tá dando, porque a mídia mostra muito isso, Rede Globo, enfim, ele tá realmente se esforçando e dando o melhor para realmente voltar com força máxima, né? E é isso que é bonito de ver. Eu acho que ele é um cara assim. Eu sou muito amigo do Marcelo Teixeira. A gente foi criado junto, inclusive. Meu primo foi casado com a irmã dele. E assim, o Marcelo estava até muito chateado com o Neymar assim no Santos, né? Mas ele está levando. O Neymar se preparou para a Copa do Mundo. Nem foi para o Santos, foi para a Copa do Mundo. Ele está fazendo o que ele está fazendo agora é para jogar esses jogos da Copa. E se ele jogar, ele entra e não sai mais do time. Se ele fizer 2 jogadas, acabou o jogo.
entendeu? E é engraçado, né? Quando a gente pega esse tópico Neymar e Copa do Mundo, na Copa de 2022, ele fez uma das maiores e melhores jogadas contra o jogo da Croácia. Ele foi o herói em campo, de fato, eu me arrisco a dizer Até isso. tomar o gol, né? Então, mas eu acho que a visão do Neymar, se você pega grandes jogadores como o próprio Neymar, Kaká, Rivaldo, Romário, Bebeto, são jogadores com uma estrela diferenciada, com um QI a mais. Porque o Neymar, ele pode estar ruim do joelho, da coxa, da panturrilha, do que for, ele parado coloca a bola onde ele quer. Já os outros jogadores hoje da seleção, se você pega um Lucas Paquetá, ele não arma, ele não volta para marcar, ele não vai atacar. Foi triste o desempenho dele como jogador no jogo de sábado. Horrível. Porque ele ficava rodando no campo e Horrível. você ficava vendo e você falava, ué, mas ele tá indo aonde? Horrível. Tava fazendo o quê? Não, o primeiro gol, o gol de Marrocos, parecia time de várzea, né? Todo mundo correndo atrás de um jogador, defesa toda aberta, sem meio de campo. Quer dizer, o Ancelotti é um grande técnico. Foi 5 vezes campeão da Champions, não dá para contestar. Mas, pô, você armar um time desse, ridículo, um cara ganhando uma fortuna que ele ganha, né? O time não tem base nenhuma, não tem meio campo, não tem nada. Um time fraquíssimo, né? Se não ganhar do Haiti, pode ir embora, pode voltar. Porque a Escócia já meteu um chocolate aí e está na frente. Né? Então, eu acho assim, é óbvio que o Brasil vai ganhar do Haiti, porque até o nosso time aqui da TV ABC ganha, né? Mas é ridículo, porque Marrocos é uma grande seleção, joga muita bola, entendeu? Deu um chocolate no Brasil. O resultado foi péssimo para Marrocos. Não foi para o Brasil. Para o Brasil foi um grande resultado. Para Marrocos foi péssimo, porque Marrocos merecia a vitória. Marrocos devia ganhar por 3-1 no mínimo. Né? O Brasil teve aquela bola do Vinícius Júnior e mais uma bola. O resto o goleiro nem tocou na bola, entendeu? E o Alisson, para mim, pô, o Alisson é goleiro de pebolim para mim. E antes da gente continuar esse bate-papo pra lá de Tem mais especial... BMW aí? BMW não, agora tá faltando isso que eu vou falar pra seleção brasileira, segurança, tanto na zaga, no meio, no ataque, porque aqui no programa do Gusta estamos lado a lado com a melhor blindadora do mercado, RB Blindagem. Oba. Então se você quer compartilhar segurança com você, sua família e seus entes queridos, não perca essa dica e não fique fora dessa. RB Blindagens, a melhor do mercado, lado a lado com você e sua família. E, André, olha aí, segurança, né? O que tá faltando. Já posso blindar o meu, né? Já pode blindar o seu, conta, e né? fala que veio pelo programa do Gusta, que tem um desconto fenomenal, viu? Não, desconto não, tem que pôr. Mas como? Eu vou falar com o Augusto. Ó, eu tenho uma dica pra você, André. Olha, você vai na Agulhas Negras, garante uma BMW e vai na RB Blindar. Boa, já tô esperando a BMW, já vamos blindar. É o kit completo. E, André, olha, voltando aqui, você trabalhou do lado de grandes personalidades na televisão, enfim. Qual personalidade, tanto atleta quanto figura da comunicação, que mais te inspirou e hoje você fala, caramba, tem um quê daquela pessoa em mim? Foram muitos, né? Eu acho que em termos de comunicação, eu tive grandes companheiros de profissão, né? Como Léo Batista, que foi um monstro. Léo Batista foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Eu tive a honra de trabalhar com ele. Fernando Vanucci foi outro grande apresentador que se foi tão cedo. Nós fizemos Copa do Mundo juntos, né? Que marcou a época na Globo, né? Onde ele jogava a bola para mim e falava: alô, você, que ficou marcado para sempre em todas as Copas. Tive a honra de fazer a Copa de 94 com o Luciano do Vale e o Brasil ser campeão, né? Depois que uma geração ficou muito tempo sem ser campeã, né? A geração de 94, 2002, né? Então, eu participei de vários momentos importantes, assim, de colegas, de grandes, né? De trabalhar com grandes narradores, né? Silvio Luiz, Luciano do Vale, Galvão Bueno,
J. Júnior, Marco Aurélio, vários, todos, né? Eu trabalhei com todos os profissionais. Então, eu não posso me queixar em relação a isso, porque todos foram muito gentis comigo, muito amigos. A gente fez grandes parcerias. Graças a Deus, eu não tenho inimigos na televisão, só amigos, né? E eu fico muito feliz com isso, nessa carreira de tanto tempo, de ser querido por todos os amigos e todos os colegas de TV. E temos a foto do Galvão Bueno aí, Galvão que Bueno. inclusive está narrando a Copa lá no SBT, junto com o Timaço, Mauro Betti, Mauro Betti, meu Pato. querido amigo. Mauro Betti, outro dia, inclusive, ele estava lá na minha faculdade. Tem uma foto linda minha do Mauro Betti. Vou pedir para a produção colocar a foto dele e do Galvão, porque o Galvão, eu acho que, como profissional, ele é algo diferente, né? Ele é diferenciado em tudo que ele atua na área da narração. O Galvão Bueno é uma figura. Eu conheço o Galvão desde o começo, né? E a gente brincava com ele, porque ele sempre foi mascarado, metido a besta. Tá? Ele era duro, metido a rico, ele falou tanto que ia ficar rico que ele ficou mesmo, né? E é por isso que é bom você chamar as coisas, né? E o Galvão, a gente brincava com ele na Globo, né? Que ele era o terceiro narrador, que o primeiro era o Luciano, o segundo era uma vaga e o terceiro ele. Ele ficava pé da vida, né? Mas ele sempre, para mim, é um dos grandes profissionais da televisão brasileira. Ele brincava comigo, eu sem voz sou o melhor, imagina se eu tivesse a voz do Luciano, né? E realmente o Galvão é um cara que pega tudo muito rápido, é um cara inteligentíssimo, é um cara que narra, que faz falta, né, na televisão brasileira, né? Não é à toa que ele está de volta aí fazendo grande sucesso. Eu adoro o Galvão, acho ele uma figuraça. Beijo, Galvão, te amo. E Andreoli, falando um pouco de TV ao vivo, né, que tem aqueles famosos perrengues, você já teve a oportunidade de passar algum perrengue? Porque ao vivo é isso, né? Pega uma água, pega um cafezinho, enfim. Vários, né? Vários perrengues. E merchandising, né? E os merchandising são ao vivo, né? Os merchandising são os comerciais na televisão que você faz ao vivo. Uma vez eu fui fazer um do Bis, sabe aquele chocolate Bis? Sim, né? sim. E eu estava fazendo com a Simone Mello, né? E acabou o ar-condicionado do estúdio. Né? E o Bis ficou grudado na minha mão, né? Rapaz, foi derretendo? Derreteu na minha mão. Aí eu não podia abrir mais a mão, né? Porque estava... E a menina falando para mim, come o Bis. Eu falei, não, eu vou deixar o meu para mais tarde. E brincando com ela e tal. Mas ela me encheu tanta paciência que uma hora eu fiquei de saco cheio que abri a mão dela. Falei, toma, por isso que você tá gorda, brincando, né? Olha só hoje, né? E o Silvio Luiz entrou falando, e cheia de espinha. Pô, o cara do Bis ligou, falou, vocês acabaram com o meu chocolate, porra, vocês acabaram com a minha vida. E quase a gente foi mandado embora, eu e o Silvio Luiz, por causa disso. E André, olha, se você pudesse hoje, no meu programa eu tenho a oportunidade de entrevistar diversas pessoas, influenciadores, comentaristas, figuras da comunicação em geral. Hoje, que figura você mais tem vontade de entrevistar? Enfim, que tenha partido ou que está entre nós ainda? Mas eu acho que eu tive a sorte. Eu fui um cara que eu entrevistei, porque eu não só entrevistei pessoas do esporte, né? Eu entrevistei talk show, tudo, né? Fiz 20 anos de talk show. Eu entrevistei desde Elis Regina, Chico Anísio, Roberto Carlos, Pelé, Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno. Eu acho que não tem quem eu não entrevistei, entendeu? Felizmente, né, eu tive essa sorte de Edu Guedes. Edu Guedes. Um beijo, Edu Guedes. Mas eu tive essa sorte de entrevistar grandes nomes do meio de comunicação. Assim, eu não me lembro uma pessoa que eu não tenha entrevistado que eu fale, puxa vida, eu até agora eu fui eleito pela Câmara Árabe como membro do Comitê Esportivo da Câmara Árabe, que foi uma honra para mim, e a gente ficou de gravar com o Cristiano Ronaldo na Arábia. Então, nós vamos fazer isso aí, que vai ser legal. Que legal, hein? O craque de Portugal e agora bombando na Copa do Mundo, com o timaço de Portugal. E a gente vai lá gravar. Enfim. E só um adendo aí na sua fala. E tô falando com o Gusto agora, que a gente vai... Nós vamos fazer um negócio junto, é isso, Augusto? A gente vai fazer, vem novidade por aí, hein? E só um adendo na sua fala que você falou. Sempre gostei muito de cozinha. Depois que eu fiquei, enfim,
amigo do Edu Você sabe que eu Guedes. cozinho bem, né? Você cozinha bem? Muito bem. Agora, ó, eu tô pegando cada dica no programa do Edu. É mesmo? Dicas fenomenais, porque ele dá a praticidade e a rapidez pra você ter aquele Você sabe prato que maravilhoso em casa. eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu ficava do lado dela, cozinhando com ela. Minha mãe cozinhava muito, né? Então, molhos italianos, risoto, todas essas pastas italianas. Minha mãe fazia lasanha de camarão, fazia todos esses antipastos italianos. A coxinha era espetacular, todas as coisas. E eu cozinho tudo, adoro cozinhar. Tomar um vinhozinho, um whiskyzinho e cozinhar, para mim, É uma paixão. é uma paixão. E André, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença Puxa aqui no vida. programa do Gusto. Queria Acabou? saber, antes da gente encerrar, gostou do programa? Adorei, recomendo. Assista o Gusta aqui. É um garoto com um futuro espetacular. Quando eu falo uma coisa, você de casa que me acompanha há tanto tempo, sabe que eu não falo por falar, né? E se eu vim aqui, é porque eu vejo futuro nele e quero fazer coisas muito legais com ele, porque eu acho que essa somatória da nova geração com as pessoas mais experientes é que dão grandes resultados. Então, eu espero estar com o Gusta daqui para frente em vários projetos. Fenomenal. E André, olha, eu sempre gosto de encerrar o meu programa com uma frase que faça o pessoal de casa, o convidado e eu refletirmos, enfim, sobre futuro. Eu queria saber de você, se hoje, com toda essa bagagem, toda essa experiência na área da comunicação, você pudesse voltar lá para o Andreoli do passado, do começo, que dica você daria? Mas aí eu gostaria de juntar também o pessoal de casa. Que dica você daria para você e para o pessoal de casa que está na juventude, quer começar na área da comunicação, quer ir para o esporte? O que eles fazem? Eu vou dar uma dica de vida. Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da comunicação. Leonardo da Vinci, muita gente fala da Mona Lisa. A Mona Lisa não é nada perto. Leonardo da Vinci fez coisas espetaculares. E no final da vida, ele chegou a uma conclusão. A simplicidade é o auge da sofisticação. Seja sofisticado, seja simples. Que honra! Eu já vim inspirado para o programa de hoje, vou sair mais ainda. E lembrando, vou deixar o Instagram do Andreoli aí na tela para você seguir. Eu recomendo muito, sigo ele há algum tempo, acompanho. Gosto muito de futebol, então fico por dentro de todas as notícias aí do mundo do esporte e muito mais. Se você ficou curioso, não vou dar mais spoiler, porque você vai lá, segue ele, acompanha os Reels, que é conteúdo diário e muito informativo. Andreoli, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gusta. Deus te Bela abençoe. participação aqui. Vamos lá, tamo juntos. Fiquei muito feliz e te aguardo aqui numa próxima. Boa. Um beijo pra você de casa. Galera, lembrando, estamos no canal 527 da Claro, nos canais digitais, YouTube, Canal ABC Oficial, no site canalabc.com e nas lojas de aplicativos, tanto Android quanto iOS, como Canal ABC. O Canal ABC que conecta você. Com essa frase eu me despeço e até a próxima, galera. Fui!